E aí, pessoal, no vídeo de hoje, em continuidade aí, a nossa análise do livro Capitalismo e Liberdade, do Milton Friedman, a gente vai estar analisando o capítulo 8 aqui, que é o que trata de monopólio, responsabilidade social das empresas e do trabalho. A gente tem estruturas de mercado de vários tipos, e nos extremos a gente tem o monopólio e a competição perfeita, que seria o quê? O monopólio, teoricamente falando, seria um vendedor, né, ou uma empresa que produz aquele produto com a sociedade, então ela acaba tendo muito poder de mercado, poder para determinar o preço, porque se alguém quiser comprar o produto dela, tem que pagar, né, porque não tem um substituto próximo ali. E do outro lado, a gente tem a competição perfeita, que são muitos compradores, muitos vendedores. Então, se eu não quiser comprar do produtor A, eu posso comprar do produtor B. Na prática, né, o Friedman fala que é muito difícil analisar isso ao pé da letra, porque não existe uma forma perfeita de monopólio ou uma forma perfeita de concorrência. Ô, Thaís, é muito interessante, o Friedman deixa até isso em aberto, que muitas das vezes o monopólio simplesmente é uma questão de sucesso de uma empresa. Uma empresa tem sucesso em produzir um certo produto, logo vai vender esse produto para os consumidores vão querer comprar esse produto da empresa e ela vai ter grande parte do mercado ou quase que a totalidade do mercado. Tipo, a gente vê um Google, um Facebook hoje em dia, muita gente está falando que são monopólios, né? Eles têm poder de mercado, mas é simplesmente um caso de sucesso, né? Exatamente. E esse sucesso que nós vemos hoje em dia nas empresas de tecnologia, você deu um exemplo muito interessante do Google. No passado, era o Rockefeller no setor do petróleo, era a Ford no setor automobilístico, a GE no setor elétrico. Então, toda vez que você tem alguma empresa que está ganhando dinheiro pela sua capacidade de produzir, e assim está gerando emprego e gerando renda para a sociedade, sempre vem os legisladores tentando, de alguma forma, tentar impedir esse livre funcionamento do mercado. Nós nunca podemos esquecer que um monopolista ele não tem um poder supremo, porque do outro lado você tem o consumidor. Esse consumidor tem uma carteira com uma certa quantidade de dinheiro que está propenso a gastar, e esse consumidor tem gostos e preferências. Então, é até num caso de história econômico muito interessante que toda vez que o legislador quer atrapalhar uma empresa que teoricamente tem um poder de mercado muito forte, ele consegue destruir essa indústria, e essa indústria, pela inovação que vai acontecendo no mercado, ela tende a se tornar obsoleta naturalmente. Um exemplo muito claro disso é o que o Schumpeter chama de destruição criativa. Por exemplo, na era de telégrafos, você tinha praticamente apenas uma empresa que era monopolista em todo o setor de telégrafo. O governo tentou regular esse setor, mas esse setor foi extinto porque se descobriu outros meios de comunicação, telecomunicações, né, telefone, etc. Então, toda vez que a mensagem interessante desse capítulo, mais uma vez, toda vez que o governo intervém, dá problema. Tanto que o Friedman fala que o monopólio pode ser assim, uma situação complicada, às vezes a pessoa está buscando mais o lucro, né? E aí não gera um resultado mais eficiente para a sociedade como um todo. Mas se tiver que escolher como lidar com esse monopólio, ele fala que a melhor forma é deixar livre mercado mesmo, porque quando o governo tenta intervir para melhorar, ele acaba gerando outros problemas e acaba piorando a situação. E aí ele fala nesse capítulo do livro ainda que a gente tem as três formas de monopólio, né? As três fontes. A primeira delas é aquele que a gente chama de monopólio natural, monopólio técnico, que é uma empresa que tem um custo fixo muito alto, que muitas vezes não vale a pena outra empresa entrar no mercado. Então, vamos supor, uma empresa de metrô, né? Para você construir o trilho do metrô e tudo mais, é um custo fixo muito alto. Valeria a pena uma concorrente abrir um outro metrô ali? Não necessariamente. Isso não quer dizer que o governo tenha que intervir para limitar aquele monopólio, mas aquilo muitas vezes vem a ser um monopólio técnico, porque naturalmente vai ter só uma empresa no mercado. A outra fonte de monopólio que ele fala é decorrente de interferência direta ou indireta do governo.
E aí nisso vem muito as tributações, taxas que o governo impõe em determinados produtos, que, vamos supor um exemplo de importação. Muitas vezes a gente acaba impedindo uma empresa lá de fora de vir trazer um produto dela para competir com algum aqui de dentro, porque o governo impõe taxas muito altas para ela estar trazendo esses produtos para cá. Então, acaba sendo uma forma dele limitar essa atuação da empresa. E, por fim, ele fala que vem do conluio de empresas, né? Os poderes de mercado acabam vindo de cartéis, que são empresas se juntando ali para tentar ter um poder maior de mercado e aumentar preço, influenciar essas coisas. Thaís, interessante nesse conluio, para a gente sempre ter a atenção dos nossos telespectadores esquerdistas, não vamos nos esquecer de que sindicato é um tipo de conluio e um tipo de cartel também. Eu deixei isso bem claro. O sindicato, basicamente, é uma forma de monopólio da mão de obra, onde os empregados se juntam para tentar aumentar o salário deste grupo. Eles não estão pensando nos trabalhadores em geral, eles estão pensando no bolso deles, daquele pequeno grupo de trabalhadores. Então, não podemos nos esquecer disso. Sindicato, que tem toda a liberdade de funcionar, são também um tipo de monopólio. Só que o Friedman fala uma coisa que é muito interessante, que o grande problema é que os sindicatos é um monopólio que, ao invés de ter, por exemplo, alguma regulação do governo, e que o Friedman não acha que deva ter, mas tem regulação nas empresas, os sindicatos, em geral, têm incentivo de muitos governos. Muitos governos de esquerda apoiam, e assim, com dinheiro. Não vamos esquecer que o imposto sindical no Brasil só foi retirado pelo último presidente, o Michel Temer. Então, é uma farra do governo estimulando o sindicato. E parece que os sindicatos no mundo, o Friedman também fala, que tem uma livre possibilidade de cometer certos crimes que outras pessoas não têm. Por exemplo, se você, de alguma forma, você vai na rua e vandaliza um carro, você é preso, porque é crime. Agora, se for um sindicato que fez isso numa passeata, ninguém é criminalizado. Então, existem 2 pesos e 2 medidas quando se vai tratar deste cartel que se chama sindicato. Exatamente. E aí o Friedman ainda dá um exemplo assim que mostra como que o sindicato influencia negativamente o mercado, né? Porque muita gente trabalhadora acha que o sindicato vem para o bem, né? Para dar aumento para os trabalhadores e tudo mais. Mas quando você vai ver o mercado como um todo, os sindicatos fortes, ele vem daqueles grupos que já são fortes, que no geral são aqueles grupos que ganham mais. E os sindicatos fortes são aqueles que conseguem maiores aumentos para esses grupos que já são mais ricos. Ou seja, contribui para aumentar a desigualdade. Por fim, gente, o Friedman fala da responsabilidade social do capital. E, segundo o Friedman, a responsabilidade social do capital é gerar lucro. Atualmente, você tem muito sendo questionado assim em economia que se as empresas não têm responsabilidade social, por exemplo, com relação a desigualdades, com relação ao meio ambiente. Mas, basicamente, o que o Friedman fala, a responsabilidade social da empresa é gerar lucro. E, a partir do momento que você tem lucro, você pode fazer outras ações, mas você tem que gerar lucro. Inclusive, o Martin Wolf, que é o colunista-chefe, do editor-chefe do Financial Times, ele falou recente que ele concordava com Friedman que uma função social, responsabilidade social do capital de uma empresa era lucro, mas que hoje em dia a empresa tem outras prioridades. E, na verdade, o Martin Wolf está falando isso como uma forma de denegrir o Milton Friedman, mas ele nunca foi a favor do Milton Friedman, muito pelo contrário, é um puxa-saco de keynesiano da marca maior. É só vocês verem as colunas dele que vocês vão ver. Então, eu acho que o Friedman deixa essa mensagem muito importante. Não, então é isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, curte aí o vídeo, se inscreva no canal para continuar acompanhando nosso conteúdo.